Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais aqui toda sexta. Deus abençoe sua vida neste dia. Que o Senhor, como Arão diz ali em número 6, te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz neste dia, nesta nova caminhada que se inicia. Nós vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez. Abençoe, Senhor, aqueles que nos ouvem. Abençoe aqueles, ó Pai, que ouvirão esta meditação, esta mensagem. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a vida, ó Deus, esteja trabalhando na fé e assim, ó Deus, fazendo com que cada um cresça espiritualmente, confiando no Senhor somente. Nós te pedimos a Tua bênção, ó Deus, e que a Tua palavra nos traga, ó Pai, o alimento precioso para a nossa alma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa devocional nesta manhã se encontra em Salmo 118, o verso de número 6. Salmo 118, o verso 6, que diz assim: O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E aqui nós vemos um salmo que Calvino vai dizer que é de Davi, né? Mas muitos outros comentaristas entendem que é de Esdras, devido ao contexto todo aonde nós vemos aqui falando sobre construção, falando sobre o levantar no templo novamente. Enfim, seja quem for o autor, porque este salmo não diz quem é, né? O que nós temos aqui é de um homem ou de um povo que acredita no seu Deus, que confia no seu Deus e que vê nos inimigos ou naqueles adversários que eles não podem fazer nada quando Deus está presente com ele. Então nós temos aqui algo maravilhoso, onde também no versículo 7 ele diz: o Senhor está comigo mais uma vez, né? E entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Então, junto a este versículo 6, nós também temos essa questão da presença de Deus sendo manifesta aqui. Só um resumo deste salmo para nós compreendermos essa palavra importante para a nossa vida, importante para a nossa caminhada cristã, de que nós não estamos sozinhos, mas começando aqui por este verso: o Senhor está comigo. Você tem essa noção da presença de Deus sobre a sua vida? O Senhor está com você. E aqui o salmista nos traz esta alegria. Ele começa e termina o salmo com uma expressão de gratidão a Deus, vendo a bondade de Deus em todo momento. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele conclui no versículo de número 29, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui nós vemos então, dos versos de 2 a 4, esta expressão de convocação, chamando a todos. Ele diz: diga a Israel, à casa de Arão e a todos os que temem ao Senhor, chamando todos a render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aqui então este salmista convocando todos para assim reconhecerem a bondade de Deus, né, e a fidelidade de Deus
para com o seu povo. E reconhecendo essa fidelidade em que circunstâncias? Então ele diz aqui dos versículos de 5, a parte maior aqui do Salmo, que vai dos versos de 5 até o verso 14, aonde ele fala de várias situações de crise, de vários momentos de tribulação. Ele diz: em meio à tribulação invoquei o Senhor. E é tão interessante também que nesses versos todos a palavra Senhor aparece em todos eles, né? Em meio à tribulação invoquei o Senhor. Segunda frase: o Senhor me ouviu, me deu folga. Aí o verso 6, que é o verso chave da nossa devocional de hoje, né? O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinho foram queimadas, em nome do Senhor a destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a força do meu cântico, e porque Ele me salvou. Nestes versos de 5 a 14, nós vemos aqui o salmista mostrando os vários momentos de luta e tribulações que ele passou. E em todas elas, ele não diz que foi alguém, que foi o seu braço, que foi a sua capacidade, que foi a sua habilidade, que foi o quanto ele é bom, mas que o Senhor estava ali. Ou seja, a presença do Senhor foi a chave de toda a mudança de situação em todos esses momentos de crise, seja de inimigos, que ele diz até que são como abelhas que estão ao seu redor, né? Mas eles foram queimados, todas elas foram queimadas, e o Senhor, como fogo, então destruiu os inimigos. E eles tentaram até empurrar este salmista para fazê-lo cair, mas o Senhor veio e amparou, não deixou que caísse. Então o Senhor estava ali em todo momento, e ele então, diante disso, ele diz: o Senhor é minha força e meu cântico, porque ele me salvou. Nos versículos de número 15 até o verso de número 18, nós vemos aí provavelmente uma expressão de quando eles iam em procissão às festas. Então, por exemplo, na festa do tabernáculo, as pessoas saíam de suas casas, aonde estavam, para chegarem ali em Jerusalém e viverem um tempo em tendas. Por isso ele diz: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. Todos ali estão alegres, festivos e cantando e salmodiando ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. A destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras, de novo, do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ou seja, mais uma vez mostrando que a disciplina do Senhor é diferente de uma destruição de alguém que não crê. E aqui nós vemos o salmista então naquela procissão, naquela festa de alegria, reconhecendo as proezas de Deus e as obras do Senhor. No versículo 19 a 21, nós vemos aqui como nós podemos ler em Esdras e Neemias, que eles estavam ali na reconstrução, e Neemias fala muito do momento que ele colocou as portas ali nos seus lugares, as várias portas, pelo menos 10 portas são descritas ali em Neemias, e aqui ele diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor, e esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos,
Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. É interessante que no momento ali que Neemias constrói os muros de Jerusalém, há um momento que o livro de Neemias relata que em coro e procissão, um grupo foi de um lado e Neemias com outro grupo foi do outro lado, passando pelos muros e cantando e louvando a Deus. E também ali quando os muros então estão prontos e todas as portas então refeitas, colocadas no seu lugar, estão ali exaltando e glorificando ao Senhor. Isso também acontece ali quando a pedra fundamental é colocada, e ele vai falar sobre isso dos versos de 22 a 24, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos. Nós vemos isso lá em Esdras, quando eles começaram a reconstrução do templo, a alegria que tiveram. E havia ali também um misto de alegria e choro, porque naquele templo humilde e naquela reconstrução, muitos ali também se lembraram do templo de Salomão, aquele templo suntuoso, mas que agora de uma situação humilde estava sendo reconstruída. Porém, a alegria estava em uns e o choro se misturava com eles, e a alegria era tão grande que se podia ouvir à distância. Ageu e Esdras contam esse momento em que o templo estava sendo construído ali. E então depois, no versículo 25 e 26, vem aquela expressão que nós vemos também acontecer ali naquele momento em que Jesus entra em Jerusalém nos últimos dias, naquela última semana de Cristo. Ó, salva-nos, versículo 25, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Hosana, aqui descrita no versículo 25, ó, salva-nos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E estas expressões todas são também descritas ali em Cristo, que também foi dito como Pedro, que ele era a pedra que os construtores rejeitaram, como o versículo 25 diz. E aí ele conclui o Salmo com versículos 27 a 29. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Alguns entendem que foi este salmo que Jesus cantou ali na ceia, quando em Mateus 26 diz que terminando a ceia eles cantaram um hino, e provavelmente do Salmo 113 até o Salmo 118 eles estiveram ali cantando, e o Salmo 118 é um destes que possivelmente Jesus cantou ali depois de ministrar a ceia aos discípulos. Que coisa preciosa! E o mais curioso também é que algumas dessas expressões nós vemos também em Êxodo 15, quando Moisés saiu do Egito e o povo então canta, louvando a Deus pelos seus feitos. E nessa tripla realidade que este salmo nos traz, olhando para o Êxodo, olhando para Cristo e olhando para o retorno do povo da Babilônia e reconstruindo Jerusalém, reconstruindo os muros e reconstruindo o templo, nós vemos aqui a expressão do salmista que nos chama a atenção para tudo o que nós vivemos até hoje também. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. A primeira expressão aqui deste salmo é
a presença de Deus. Você tem consciência dessa presença e você rende graças ao Senhor e consegue verificar na história da sua vida, assim como o salmista está fazendo, de que foi a presença do Senhor que te levou até esse momento da sua vida em que você está? Apesar de todas as circunstâncias e apesar também de todos os problemas vividos, e que o próprio salmista também diz que inimigos o cercaram como abelhas, mas o Senhor estava ali e destruiu, que eles tentaram derrubar, mas o Senhor amparou. Você consegue perceber a presença de Deus com você? Ou você é daqueles que, quando as situações mais adversas aparecem, você diz: o Senhor se esqueceu de mim, né? Você é aquele que diz: o Senhor está comigo em tempos de aflição, ou o Senhor se esqueceu de mim? Qual desses dois grupos você se encaixa mais? Quando as aflições aparecem, quando as lutas aparecem, quando as situações adversas estão presentes diante dos seus olhos, como você reage? João Calvino coloca uma frase que me chamou muita atenção no seu comentário a respeito desse salmo, dizendo que as horas de tribulação são os momentos que nós precisamos estar mais saturados de oração. Então, é nessa hora que nós precisamos mais de Deus em nossa vida. É tão curioso e também profundo isso para a nossa vida, porque o próprio Jesus disse que Ele estaria conosco, ou estaria com os discípulos ali, que também é uma promessa para a nossa vida, para a vida da igreja hoje, de que Ele estaria conosco todos os dias, né? E estaria conosco para sempre. E eles não estariam sozinhos, os discípulos passariam por situações adversas, mas que eles teriam a presença do Senhor. O Senhor está comigo. Você, aonde você estiver, sendo em situações que você esteja passando, creia que o Senhor está ali. Creia que o Senhor está ao seu lado. Porque só a presença do Senhor em nossas vidas pode nos libertar da segunda questão aqui, que ele coloca: o Senhor está comigo, não temerei. Talvez um grande medo das pessoas hoje, né, o pavor, as angústias, a preocupação, seja exatamente por essa falta de confiança e de perceber a presença do Senhor, o cuidado do Senhor com aquele que diz confiar nele. Os medos, como nós já falamos em outros salmos, os medos aparecem, né? Mas é nessa hora em que nós precisamos colocar a nossa fé em ação, exatamente para que o medo e o temor não venham dominar o nosso ser, e ficamos então desesperados, abatidos, abalados e não sabendo o que fazer, e preocupados, angustiados, tomamos decisões precipitadas. Mas quando sabemos que o Senhor está conosco, nosso coração se acalma, nosso coração fica em paz. Por isso que na hora de tribulações, na hora de situações adversas, precisamos do Senhor. Não é à toa que ele começa o verso 5 dizendo: em meio à tribulação invoquei ao Senhor. Ou seja, mostrando para nós qual é a ação correta a se fazer quando a tribulação chega. Quando as tribulações aparecem, quando o medo surge em nossa vida, invoque o Senhor. É isso que o salmista está nos ensinando a fazer. A lembrar da presença do Senhor é mais poderosa. A lembrar de que a presença do Senhor é aquela que nos acalma nos momentos mais difíceis da vida. E lembrar que o Senhor também nos prometeu, Cristo nos prometeu Cristo prometeu que estaria conosco
em todo momento. Ainda que os seus olhos não vejam, Ele está lá. Ele está naquela situação mais difícil, Ele está lá no teu trabalho, Ele está na tua casa, Ele está nas situações mais adversas. A Bíblia não ensina que por causa de Deus os problemas não existirão de forma nenhuma. O que a Bíblia ensina é que nos problemas Deus estará lá junto e não deixará que nenhum mal aconteça àqueles que confiam nele. O Senhor está comigo, então não temerei. Se eu creio na presença do Senhor, os medos vão embora, né? As preocupações não vão paralisar a nossa vida. E terceiro, ele diz aí, que me poderá fazer o homem? Interessante que esta frase foi dita várias vezes no Salmo 27, versículo 1, o Senhor, e 2, versículo 1, perdão, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Salmo 56, 4 diz, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E Hebreus capítulo 13, verso 6 diz, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então, nós ficamos angustiados pelo que os homens podem nos fazer, não é verdade? Nós ficamos sempre abalados quando um vizinho ou alguém com uma certa autoridade, né, e começa a nos ameaçar e a nos importunar, e nós ficamos então preocupados. Quem que morando de aluguel e quando o dono da casa diz, olha, você tem que sair, e não fica então preocupado, né? Fica ali angustiado, para onde eu vou agora? Quem que quando está trabalhando, de repente o chefe, aquele homem carrancudo, chega e fala, olha, eu vou te mandar embora, e você então fica, o que eu fiz, né? Mas esse homem às vezes está ali porque ele não gosta de você, está querendo fazer isso, não porque você não trabalha bem, não porque você tem sido displicente, mas porque ele está pegando no seu pé, porque ele não gosta de você. Que me poderá fazer o homem, né? E aqui nós temos que deixar bem claro isso, né? De que às vezes as coisas acontecem exatamente por causa de nós mesmos, nós que erramos, nós que falhamos, e as consequências virão. Então nós colhemos aquilo que plantamos. Mas em outros momentos, como Pedro diz na primeira carta, ali no capítulo 2, nós temos também pessoas ruins atrapalhando a nossa vida. E ele fala de pessoas más que podem, às vezes, nos atrapalhar. Ele diz assim no versículo 18, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, tem pessoas boas que podem nos auxiliar, sim, mas também tem pessoas ruins, e Pedro está dizendo, continue fazendo e continue dando um bom testemunho, né? E no capítulo 2 ele vai falar sobre várias circunstâncias diante das autoridades, diante de chefes, de senhores, de patrões. Temos que ser crentes. Se cremos no Senhor, né, nós sofreremos, mas eles não podem fazer mal a nós. Isso que nós precisamos entender, que o Senhor está conosco. No capítulo 4 ele continua falando sobre isso e de sofrimentos. Aliás, a carta de Pedro, se você
quer entender um pouco essa questão do sofrimento, leia toda a carta de Pedro. Ali ele fala muito sobre o crente sofredor, ou a esperança no sofrimento, né? E aqui nós vemos muito sobre isso. Olha o que Pedro diz aqui no capítulo 4, também no verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, veja, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, se você tem sofrido por causa de homens que têm trazido a você alguma espécie de preocupação, angústia, perturbação, se você tem vivido a vida cristã de forma correta, como um cristão, não fazendo coisas erradas que façam com que estes homens olhem para você, como a gente diz, olhem torto, né? Ou querendo te fazer mal exatamente porque você está agindo erradamente, né? Então, não tenha medo desse homem. Agora, se você tem agido de forma errada, é claro, né? As pessoas também, nós vamos colher somente aquilo que plantamos. Mas se temos sido cristãos de fato, irrepreensíveis, como a palavra diz, né, e que espera que assim nós vivamos, então, e mesmo assim, esses homens estão nos causando males, perturbando, nos trazendo ameaças e situações angustiantes, o que a Bíblia ou a palavra de Deus está dizendo: não tema, que me poderá fazer o homem, o homem? Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que a presença do Senhor esteja com você. O Senhor está comigo. Se o Senhor está com você, você não precisa temer. Se o Senhor está com você, o homem não pode fazer nada, né? Porque Deus, estando com você, como em vários outros salmos vai nos ensinar, Ele vai ser o seu escudo, Ele vai ser a sua fortaleza, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar, Ele vai ser o seu guerreiro, Ele vai lutar por você e Ele vai te auxiliar em toda circunstância. Então, para que isso aconteça, é importante que você busque esse Deus e viva para Ele, porque se nós não vivermos para esse Deus, não adianta colocar a fé no Senhor se você não tem vivido com Ele. Não adianta confiar nesta palavra se você não tem buscado ser filho dele, servo dele. Veja que o salmista que confia no Senhor porque ele tem sido zeloso para com o Senhor, né? No continuar do salmo, como nós lemos aqui, ele é alguém que vai à casa do Senhor, é alguém que adora o Senhor, é alguém que busca o Senhor, é alguém que louva o Senhor, é alguém que ama o Senhor, alguém que teme ao Senhor. Por isso, então, ele não tem medo dos homens. Que pode fazer o homem? Ele não pode fazer nada, enquanto o salmista mostra aqui também a sua vida de adoração e louvor ao Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor esteja com você, como o salmista diz. E na presença do Senhor, o medo e a importunação de homens não te fará perder o sono, ficar preocupado, mas a presença do Senhor te trará descanso, né, segurança e alegria.
E no final de tudo, você então vai poder louvar ao Senhor e reconhecê-lo, render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós não confiamos em homens, mas também não tememos homens. Ó Deus, o que eles podem fazer, ó Deus, realmente podem nos incomodar, perturbar. Mas se o Senhor está conosco, a quem temerei? Se o Senhor está conosco, ó Deus, nada de mal, ó Deus, pode vir sobre nós. E sabemos, ó Deus, pela Tua palavra também, que para ter a presença do Senhor conosco, o que é necessário? Precisamos buscá-lo constantemente. Precisamos, ó Pai, da Tua palavra. Precisamos orar, ó Deus, insistentemente. Precisamos, ó Deus, estar em comunhão contigo. Ó Pai, ajuda-nos pelo Teu Espírito a não esmorecer, porque se a Tua presença vai conosco, como Moisés ali também em Êxodo queria tanto a presença do Senhor, ó Deus, nós também precisamos da Tua presença conosco, pois é ela, ó Pai, que nos livra dos medos e do que os homens ou do que as pessoas ao nosso redor podem nos fazer. Se eles, ó Pai, nos atacam como abelhas, Senhor, vem e nos ajuda. Se eles tentam, ó Deus, nos derrubar, Senhor, nos ampare. Ó Deus, cuida de nós, cuida dos Teus filhos, cuida daqueles, ó Deus, que temem ao Senhor, cuida daqueles que buscam a Tua presença, porque é estes que o Senhor está com eles. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e que neste dia, Senhor, isso nos fortaleça para a caminhada de lembrar da Tua presença conosco em todo momento. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que neste dia o Senhor esteja contigo. O Senhor está comigo, não temerei. Deus te abençoe.